Há poucas pessoas como estas no mundo. Mas elas sempre existiram e vão continuar a existir. Elas vivem em diferentes continentes e veneram deuses distintos. Mas todas elas possuem uma força que não pode ser explicada. Dizem que as suas palavras são proféticas e que elas são capazes de desafiar as leis da física. Este programa é sobre estas misteriosas pessoas escolhidas pelos céus, donas de poderes místicos. Bali. Esta ilha localizada no Oceano Índico é como um paraíso tropical sobre a Terra. O país possui vulcões dormentes e lagos montanhosos, que nutrem as florestas e campos de arroz ao redor. Mas poucos sabem que, além daquilo que se pode ver e tocar, existe um outro mundo, a Bali mística. Um mundo invisível que, de acordo com a lenda, é habitado não apenas por deuses criadores, mas também por demônios destrutivos e espíritos mortais. Desde os tempos imemoriais, templos de pedra são construídos em homenagem aos demônios, assim como aos deuses. Em sua homenagem, são realizadas suntuosas cerimônias com oferendas. As tradições são passadas de geração em geração. Os balineses acreditam que ao redor de todas as pessoas há sempre espíritos da luz e das trevas. Desse modo, o lado que uma pessoa escolhe venerar, as forças do bem ou do mal, acaba por definir o seu destino. Nós acreditamos na reencarnação da alma. Por isso as pessoas devem viver cada uma suas vidas de acordo com a lei do karma. Seus atos têm consequências futuras. Elas não devem irritar nem os demônios e nem os deuses. Em Bali, existe a crença pagã de que aqueles que cometem pecados recebem maldições. E que essas maldições podem ser retiradas por pessoas especiais, sacerdotes e curandeiros. Acredita-se que estes clérigos são capazes de, durante um transe, entrar em contato com demônios que causam doenças. Ao contrário dos sacerdotes, nós não precisamos seguir as regras quando tratamos doenças, pois somos capazes de ver o espírito da doença, que vem do mundo invisível. Ele se parece um pouco com um coágulo de sangue, uma substância energética escura que não deixa a luz circular pelo seu corpo. De acordo com a crença local, todas as doenças são causadas por demônios, servos da deusa da morte. Eles entram nas pessoas em momentos de ódio, raiva ou exaltação. E cedo ou tarde dominam a sua alma e o seu corpo. Apenas sacerdotes e curandeiros são capazes de salvar alguém dos espíritos obscuros, e os balineses confiam neles como faziam há séculos. Em uma vila de Bali, vivia um homem que gostava, mais do que qualquer outra coisa, de organizar brigas de galos e apostar nelas. Ele não sabia falar de qualquer outra coisa além disso. E tudo o que ele fazia tinha relação com os galos, como se ele não tivesse nenhuma outra obrigação na vida. Mesmo quando os outros habitantes da vila se reuniam para discutir a melhor forma de levar água às plantações de arroz, ou melhorar as colheitas, esse homem não se juntava a eles.
Era apenas quando chegava o momento de organizar as festividades em honra da deusa da morte Durga e se tornava necessário salpicar a terra de sangue, que este homem arrogante se dedicava de corpo e alma. Os seus olhos chegavam a brilhar. Isso porque os seus galos venciam as brigas com frequência, trazendo lucros cada vez maiores ao seu dono. Até que um dia, os deuses enviaram um demônio a este apostador, e a partir de então, ele não foi mais capaz de viver em paz com as outras pessoas. A história deste antigo conto balinês transformou-se em uma assustadora realidade para os camponeses. A história deste antigo conto balinês transformou-se em uma assustadora realidade para o camponês Ivaian Ketut e sua família. Os homens da nossa família realmente adoravam brigas de galo. Não só durante as festividades, mas também depois delas, em ringues ilegais. Às vezes, as pessoas gastavam verdadeiras fortunas naqueles lugares. Você é tomado por tanta raiva e emoção que não é capaz de parar. É como se uma força te segurasse ali. O meu pai perdeu quase todos os nossos campos de arroz nessas brigas. E por pouco não perdeu a nossa casa. Aqui, na encosta do vulcão, estendiam-se as terras dos antepassados de Ivaian. Hoje, contudo, a riqueza do passado reduziu-se a um único lote de terra. Como via de regra, estes campos são passados de geração em geração. Mas o pai de Ivaian violou uma das leis antigas, a proibição dos deuses de vender as terras de sua família. O meu pai cometeu um pecado grave. Por pouco, a sua paixão pelas brigas de galo não arruinou a nossa família. E os demônios da morte, a quem ele oferecia sacrifícios, derramando o sangue dos galos, lhe roubaram a sanidade. Ele acabou enlouquecendo na velhice. Há muito tempo, as brigas de galo são uma grande paixão dos balineses. Na maioria dos países do mundo, os amantes dos jogos de azar frequentam cassinos, onde podem pôr os nervos à prova. Em Bali, esse tipo de estabelecimento não existe, pois os jogos de azar são proibidos. Mas, a despeito da lei, as sangrentas brigas de galo continuam a existir. Elas ocorrem aos sábados e domingos em locais e horários que só vão ser revelados aos participantes no último momento possível. Por conta da ilegalidade das brigas de galo, os locais onde elas são realizadas são alterados constantemente. É claro que essa informação não seria difícil de descobrir, mas a polícia local simplesmente finge ignorar estes eventos. E muitos homens em Bali estão prontos para abrir mão de tudo em troca de um bom galo. E Ivaian não é uma exceção. Ele se orgulha de suas aves lutadoras, assim como outra pessoa se orgulharia de seus cães de caça ou cavalos de corrida. Em Bali, a ligação entre as pessoas e os galos é tão intensa que os donos até mesmo se comunicam com as aves em uma língua própria. Exemplo disso é o protagonista daquele conto sobre o apostador, que podia passar dias inteiros na companhia dos galos, ignorando tudo o que ocorria ao seu redor. Se você é homem, você sente uma ligação especial com o seu galo. É assim que você pode criar um galo realmente guerreiro. Veja que beleza. Ele se chama Biin. O nome significa vermelho, é um verdadeiro campeão. Vai arrasar a concorrência, vocês vão ver. O pai de Ivaian também adorava os seus galos de briga, tanto que acabou se afastando da família e fazendo um trato com os demônios. Quando eu e o Ivaian nos conhecemos, ele apostava bastante. Lembro que ele perdeu tanto dinheiro que precisou penhorar a sua moto. Então eu disse que ele precisava escolher entre a família e os galos de briga. Eu realmente apostava bastante antes de casar e ter filhos.
Mas eu temo que nem isso seja capaz de me impedir de apostar, assim como não impediu meu pai. Afinal, a minha paixão não deixou de existir. A esposa de Vayan está plenamente ciente do perigo existente na ligação entre o seu marido e os demônios do passado, que às vezes voltam à tona. Durante as brigas de galo, quando as forças obscuras novamente invadem a alma de Vayan, ele perde o controle de si mesmo. Até hoje, meu marido é atormentado por pesadelos. Ele frequentemente acorda durante a noite aos gritos, dizendo, ainda sonhando que perdeu a nossa casa. Para acalmar os espíritos malignos que de tempos em tempos dominam o marido, Nimade faz oferendas no altar da família. Ela faz preces todas as manhãs diante do altar dos antepassados, pedindo proteção aos membros de sua família. Acima de tudo, ela pede proteção a Ivayan, cujo karma foi arruinado acidentalmente por seu pai. Eu temo mais do que tudo ter herdado os demônios do meu pai, assim como herdei a sua paixão pelas brigas de galo. Ele quase não ia às cerimônias, não se confessava aos sacerdotes e não acreditava em destino. Ele acreditava em um único Deus que vive no céu. Mas apesar disso, ele não vivia de acordo com o karma ou a vontade divina. E Vayan vai encontrar este sacerdote, o abade do Templo dos Mortos, o único santuário rural no qual são venerados os espíritos malignos, incluindo a deusa da morte Durga. O nosso universo é constituído da luta constante entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Nós fazemos oferendas e oramos para os espíritos da luz e para os da escuridão, pois todos são parte de um todo. Bem aqui, ao lado das paredes deste templo, ocorriam as mais sangrentas das oferendas. As brigas de galo, uma competição dedicada à deusa da morte. Os demônios são traiçoeiros e as pessoas começam a exaltar os seus poderes, esquecendo-se de fazer oferendas aos deuses. Elas passam a priorizar a satisfação de Durga, a deusa da morte, que determina se os galos sobrevivem ou não às brigas. Aos poucos, a energia obscura toma conta do apostador, atingindo a sua razão através dos galos de briga. Foi o que aconteceu com Ivayan quando ele começou a vencer com muita frequência. Eu vou ver o sacerdote. Ele pediu que eu fosse de manhã. As oferendas estão prontas? É claro, mas você nunca se prepara. É verdade. Se eu for colher flores, quem é que vai trabalhar no campo? Certo, meninas? São aquelas que estão à esquerda da cesta? Sim. Nas oferendas, os balineses usavam as plumerias, flores aromáticas e frescas. A esposa de Vayan as guarda na despensa para protegê-las do sol tropical. Essas oferendas simbolizam a fugacidade e a transitoriedade da vida, cuja sombra é sempre projetada pela morte. O caminho até a casa do sacerdote passa por entre os templos dos mortos, cujas paredes foram muitas vezes manchadas pelo sangue de galos em honra da deusa da morte. Os camponeses levam as oferendas em sinal de respeito aos espíritos e ao sacerdote.
O encontro está marcado para as 10 da manhã. Ela lembra uma confissão a um padre, uma penitência dos pecados. Como eu poderia viver sem a pochete? Sim, o mundo deles é assim. Eles iludem as almas terrenas. Eles alimentam os seus desejos vulgares. Pode-se dizer que te seduzem. O panteão deles é invisível, mas poderoso. Eles são as sombras do seu passado que surgem em sonhos. Nos sonhos? São eles que causam os pesadelos? Sim. Eu tenho um conjuro que pode te ajudar. Conjuro? Sim, um conjuro é um encanto contra as forças obscuras que te perseguem como uma sombra. Há muitos demônios, mas você tem um. Um? Sim, o conjuro diz que a pessoa que se dedica demais a jogos de azar, como as suas brigas de galo, pode perder a sua forma humana. É por este motivo que o demônio Durga que pode te destruir. Ele está dentro de mim? É difícil dizer. Durga vem ao nosso mundo quando o sangue de galos é derramado. Durante as festividades, durante cerimônias. Mas se o sangue de galos for derramado sem motivo, o espírito maligno é perturbado e penetra na sua alma ou em algum objeto próximo a você. Como a sua pochete, por exemplo, e acaba te arruinando. Não, está tudo bem com a pochete. E comigo também, eu espero. Com um ambiente mais relaxado, o sacerdote escolhe um encanto de seu caderno, escrito em um antigo idioma chamado pelos balineses de Língua dos Deuses. É muito importante repetir esses antigos encantos com exatidão, como foram escritos há milhares de anos. É nessa forma que reside o seu poder mágico. Nos mantras, ao contrário das preces, não é apenas o significado que importa, mas também a vibração do ar criada pelas ondas sonoras, que fazem com que Vayan ouça o sacerdote com atenção. Esse é um mantra contra os espíritos malignos, os demônios do lixo e do excremento e contra Durga. Se não se afastar deles, vai se perder para sempre. Aqui diz que você deve espantá-los com uma vassoura, inclusive Durga. Com uma vassoura? Sim, com uma vassoura. Este é um ritual comunitário. Comunitário? Sim, os espíritos que te afligem não são um problema só seu, mas uma maldição contra toda a comunidade que se preocupa com você. Por que eles se preocupam? Esses espíritos são um perigo para eles? É a sede de sangue. Não há nenhum demônio mais maldoso e sedento de sangue do que Durga. Depois de alimentá-la uma vez, você não é capaz de se afastar dela, não sozinho. Você deve fazer uma escolha, ficar com ela ou se livrar dela. Se quiser se livrar dela, vem amanhã à cerimônia. Toda a comunidade estará reunida lá. Mas antes disso, é preciso te dar água benta. Agora? E aqui mesmo? Sim, bem aqui. O sacerdote planeja realizar uma cerimônia para criar proteção contra espíritos malignos e desejos nocivos. Tudo aquilo que Vayan mais teme. Eu devo esperar aqui na entrada? Sim. Nessa cerimônia, há elementos pagãos, hindus e budistas. Os balineses chamam a sua religião de religião das águas sagradas, pois a água é o principal condutor entre os humanos e os deuses. Um elemento capaz de remover os pensamentos malignos da alma. No santuário, o sacerdote faz um encanto na água.
Depois da comunhão, com a água benta, ele retorna novamente ao altar e pega grãos de arroz, que servem como talismã contra espíritos malignos. E um lembrete de que a pessoa, apesar da vergonha que possa sentir, deve se apresentar à comunidade no dia seguinte. Te espero na cerimônia. Combinado, eu vou com certeza. Faz tempo que não vou às cerimônias comunitárias. Eu não sei como as pessoas vão me olhar, mas não importa. Vai ficar tudo bem. Muito obrigado, até logo. No dia seguinte, toda a comunidade se reúne no antigo santuário, localizado no meio do campo. O primeiro a chegar é Ivaian, que ficou acordado a noite toda, pensando em como os vizinhos iriam olhar para ele e como ele seria consumido pela vergonha. Mas apesar do receio, ele sabe que precisa recuperar a sua boa reputação e o respeito de toda a comunidade. O que acontece nesta cerimônia? O que eu vou ter que fazer? Agora todos vão levar as oferendas da cerimônia até o altar. Mas a parte difícil vem depois. Você vai ter que ir até onde estão ocorrendo as brigas de galo e encarar o seu medo de frente. E se eu não conseguir, pode ser que isso aconteça. Eu não sei se você vai conseguir ou não. Só os donos do outro mundo sabem essas coisas. Os espíritos que permeiam o nosso mundo. Mas os encantos dizem que você deve passar por isso. Você precisa desafiar os seus demônios. O sacerdote se embrenha na floresta para falar com os espíritos. Lá ele alcança um estado elevado de paz e reza, para que Ivaian seja perdoado e para que ele e sua comunidade sejam protegidos dos demônios malignos. Na parte seguinte da cerimônia, os anciãos das vilas vizinhas recitam um de cada vez mantras de encantação. Eles pedem à deusa da morte, em nome de quem Ivaian derramou de modo impensado o sangue de galos, que os deixe em paz. As oferendas reunidas no altar devem satisfazer a voracidade da deusa. Isso é um sinal de que as portas entre os mundos estão abertas e os membros da comunidade pedem, exibindo oferendas, que as almas deixem este mundo, libertando a família de Ivaian. Algumas espantam demônios invisíveis com vassouras, e outros batem varas de bambu e recitam mantras. Quanto mais alto, melhor. Do contrário, os demônios não podem permanecer neste mundo. Na última parte da cerimônia, o sacerdote distribui água benta entre os membros da comunidade. Ela simboliza a comunhão com a terra e com o campo, que alimentam e dão vida. Voltando para casa, Ivaian passará através deles, dos campos que um dia pertenceram ao seu pai, que ofereceu a própria alma e a alma dos filhos ao demônio. Durante todo o caminho, Ivaian caminha sozinho, observando silenciosamente os campos inundados. Alguns deles já estão prontos para a colheita há algum tempo, enquanto outros estão começando a desabrochar. Sobre a sua cabeça, ele cuidadosamente leva a água abençoada pelo sacerdote. Em Bali, a água fornece vida aos campos de arroz.
Os canais nutrem os campos, desde o litoral até o pé do vulcão Agung. Ao chegar em casa, ele deve, por recomendação do sacerdote, salpicar todos os membros da sua família com a água benta e fazer oferendas às almas dos seus antepassados. E então lhe espera a tarefa mais difícil: combater os demônios uma última vez. E ele deve fazer isso bem no covil dos demônios, as brigas de galos. Durante as brigas de galo, os espíritos malignos retornam ao nosso mundo. O sucesso de Ivayana só depende dele, da força da sua alma. No dia seguinte, Ivayan parte para o local onde devem ocorrer brigas de galo. Na empolgação das apostas, ele perdeu e recuperou essas terras dezenas de vezes. Agora, Ivayan passa pela mesma estrada através da qual correu durante anos em direção das brigas de galos, sem ver ou ouvir nada ao redor. Na época, toda a sua vida girava ao redor dos galos. É impossível saber o que vai acontecer com ele, com suas terras e com os seus filhos, se ele for derrotado por seus demônios. Ainda que ele deseje se afastar dos demônios, eles estão sempre por perto. E a cada quilômetro que passa, eles se aproximam mais e mais. Este é o ponto de encontro, próximo à vila de Sukhabati. O número de motocicletas no estacionamento mostra que em Bali esse tipo de evento é bastante frequentado. Mas a sua dimensão só pode ser compreendida ao se entrar no galpão, onde as paixões atingem um nível inimaginável. O nível de excitação é verdadeiramente incrível. Um banquete de sangue para os demônios invisíveis que sobrevoam o recinto. É precisamente em momentos como este que as fronteiras entre o mundo dos espíritos e o mundo dos humanos praticamente deixam de existir. E se a pessoa for fraca, a sua mente e a sua alma são rapidamente invadidas. Os demônios penetram o corpo da pessoa e também o seu galo de briga. Sem perceber, os apostadores tomados pela emoção fazem poses intimidadoras, imitando os movimentos das aves lutadoras, como se estivessem se fundindo com elas. E parece que os demônios sedentos de sangue começam novamente a tomar conta de Ivayan. A primeira morte do dia. Um galo vai ao chão. Mais uma oferenda à deusa da morte. Em seguida, quem luta é o galo de Ivayan, chamado Vermelho. Mas o próprio Ivayan também vai lutar com seus demônios. Novas apostas. E a multidão se agita. Um salto, um golpe, outro salto. E mais outro. Vermelho tenta se levantar, mas infelizmente já não é capaz. Ele recebeu um golpe mortal. O seu destino está decidido. Mas e quanto ao destino de seu dono, que deixa a arena às pressas, provavelmente pela última vez? Ele foi capaz de reprimir o desejo de recuperar a aposta perdida e desobedeceu às ordens das forças obscuras. Ivayan queria que a sua paixão pelas brigas, que destruiu a sua vida, se tornasse tão fraca quanto o seu falecido galo, que há poucos instantes estava pronto para matar o inimigo. Perder e parar de apostar. Este era o seu objetivo hoje. Para se livrar dos espíritos malignos, a pessoa deve deixar para trás aquilo que possui uma ligação invisível com o mundo das sombras. Do contrário, ela nunca viverá em paz e sempre repetirá os erros do passado, não importando quantas oferendas sejam feitas aos demônios e aos deuses. Acho que o monge fez tudo corretamente. Ele seguiu as instruções dos conjuros, os textos sagrados que nós obedecemos há séculos, há muitas gerações.
Mais tarde, Ivaian vai se encontrar com o sacerdote no Templo dos Mortos. Chegou a hora de ele ver a face do demônio que até há pouco tempo o escravizava. O demônio que está ali à direita é Durga, a deusa da morte, que é homenageada pelas brigas de galo. A sua sombra se projeta sobre os seus sonhos assim que o sol se põe atrás do mar. Agora você sabe em que momentos ela é capaz de penetrar na sua vida. Mas eu não sei te dizer como você pode evitar encontrar Durga novamente no futuro. Os meus conjuros não falam sobre isso. É possível que um curandeiro possa te ajudar com isso, pois esse é um karma deles. Os monges são eleitos pelos deuses para a realização de cerimônias e rituais. Eles podem ajudar a encontrar receitas e descobrir encantamentos em seus livros sagrados. Mas eles seguem as regras com rigor. Não podem se desviar nem um pouco. Já um curandeiro é bem diferente. Ele é capaz de te colocar em transe. Ele só precisa pegar na sua mão ou ver os seus centros de energia. Ele consegue ver as forças obscuras, o espírito da doença e literalmente arrancá-lo do seu corpo. Disso só os curandeiros são capazes. Apenas curandeiros muito poderosos como Nimade Sudani são capazes de descobrir se os demônios deixaram a alma de Ivaian ou se ainda estão ocultos em algum lugar. Essa curandeira possui um dom único para a comunicação com os espíritos. É precisamente ela que as pessoas procuram quando não conseguem ajuda nem dos médicos e nem dos sacerdotes. É difícil explicar o que é isso. Algumas chamam de energia, outros de espíritos. É aquilo que não nos deixa viver em paz, que nos assombra. Eu as chamo de doenças da alma. Se parece um pouco com um coágulo de sangue, uma substância energética escura que não deixa a luz circular pelo seu corpo. E Ivaian quer descobrir de uma vez por todas onde estão se escondendo os seus demônios. Seguindo a tradição, ele leva oferendas à casa da curandeira, pois sacerdotes não aceitam dinheiro em troca dos seus serviços. Você vem de qual vila? Eu sou de Bukit Batu. Ah, de Bukit Batu. Pode entrar. Muito obrigado. Nimade observa o homem que acaba de conhecer. Ela recebe a ajuda de seu primo. Não me lembro exatamente de quando isso aconteceu, mas um dia, Made teve uma febre muito estranha e começou a falar em uma língua desconhecida. Quando ela se recuperou, ainda conseguia se lembrar dessa língua. Além disso, ela começou a ver luzes ou sombras ao redor das pessoas. É incrível, até hoje ninguém conseguiu explicar o que houve. Assim como o monge, a curandeira tenta ganhar a confiança do camponês, que é um pouco fechado inicialmente. Não precisa ter medo. As pessoas me olham como se eu fosse algum tipo de bruxa capaz de descobrir tudo sobre elas. Na realidade, tudo é bem mais complexo. As práticas do curandeirismo não se resumem à leitura de orações. É um ritual especial que dura algumas horas. Assim, os visitantes podem ser gradualmente levados ao delicado mundo espiritual, tendo a chance de escutar a si mesmos. Em um pequeno templo improvisado, a curandeira faz uma prece aos espíritos. O seu primo e Ivaian sentam-se à sua frente e logo começam a meditar. Neste momento, Nimade começa a cantar. Trata-se de um mantra especial, um encanto na língua dos deuses. A vibração da sua voz se torna cada vez mais forte. Os tons do seu canto preenchem todo o cômodo e parecem penetrar em Ivaian.
Então, ele começa a afastar os espíritos que carregava. E lentamente entra em transe, assim como Nimadê. Nós entramos no santuário e oramos com os olhos fechados. Quando a curandeira começou a entoar o mantra, eu senti que ocorria uma purificação. Quando ela ficou em silêncio, eu entrei em um transe. E quando eu dei um gole d'água, uma coisa obscura saiu de mim. Após os mantras terem sido recitados, Ivayan vai ao alpendre com o primo da curandeira, que deve restaurar o equilíbrio energético do visitante. Primeiro é preciso fazer com que a sua respiração entre em harmonia com o mundo ao seu redor. Para isso, ele faz uma reza curta e pede para que Ivayan se deite no chão, de modo que ele possa, então, livrar o seu corpo dos demônios malignos. Segundo a tradição, apenas os curandeiros homens podem tocar a parte inferior do corpo dos visitantes. Está se sentindo melhor? Sim, muito melhor. Agora, Nimadê deve realizar a parte mais complexa do ritual. Ela vai tentar transpor os limites corpóreos do visitante, libertando-o das ligações com tudo o que há de terreno. Quando a curandeira pediu para que eu fechasse os olhos e colocou a mão sobre o meu peito, fui tomado por uma sensação incrível de leveza. Senti que estava imergindo em mim mesmo. Foi como um sonho no qual eu era capaz de voar, como se estivesse saindo do próprio corpo e então de outro corpo e de mais outro. Eu vi a minha vila, a minha casa, toda a minha família e depois comecei a retornar, a voltar ao meu corpo. E aqui estou. Para ajudar Ivayan a voltar a si, ao seu corpo terreno, Nimadê realiza uma cerimônia de purificação através da água. Mas dessa vez é necessário uma quantidade bem maior de água e também de tempo. Ao todo, são necessárias cerca de 4 horas. Estes ritos têm base na religião das águas sagradas, Agama Tirtha, e na crença popular nas forças sobrenaturais dos curandeiros. Veja, eu abençoei esta água para o santuário da sua casa, que eu vi enquanto orava. Sabe de que lugar estou falando? Sim. Algo estranho aconteceu. Eu não vi nenhuma substância escura dentro de você. Os seus demônios não estão lá, mas estão por perto, entende? Sim. Ficou tudo claro? Ficou. É que quando eu entrei em contato com você durante a oração, eu vi um jardim através dos seus olhos, um santuário. Você conhece esse lugar? Sim. Hoje você deve pressionar este pequeno amuleto com água contra a sua barriga. E 2 vezes contra o pescoço. E 1 vez contra a cabeça. Assim, nada poderá entrar nos chakras que foram abertos hoje. Algo obscuro poderia entrar pela sua barriga e então te colocar em transe. Entendeu? Sim, eu sei como é. E mais uma coisa, água e sal. Eles protegem contra os espíritos malignos. Comece com a água. Você deve salpicar a entrada da sua casa com ela, 3 vezes. Como? Desse jeito? Assim mesmo. Então pegue um punhado de sal e jogue no chão. Assim tudo deve ficar bem. É claro que Ivayan não esperava receber instruções tão detalhadas sobre como combater as forças malignas. Ele também não sabia que poderia se livrar para sempre das sombras do seu passado. Muito obrigado. Obrigada.
Espero que tudo tenha corrido bem e estes presentes cheguem em segurança até a sua casa. Eu também. Até logo. Até logo. Assim, Ivaian se despediu de Nimade, que já tinha outros visitantes à sua espera. Fiquei surpreso com a profundidade do que ela fez. Eu nunca tinha sentido isso antes. Talvez por eu sempre ter evitado curandeiros. O meu pai me disse que não se deve acreditar neles, que devemos acreditar apenas nos deuses. Mas eu acredito em curandeiros e no seu poder. Do contrário, como explicar o que houve? Passando pelo Templo dos Mortos, Ivaian finalmente chega à sua casa, onde deve completar a cerimônia. Ele vai salpicar com água benta a entrada da sua casa, onde podem estar se escondendo as sombras dos demônios que há muito tempo arruinaram o seu pai e continuaram a perseguir a sua família. Água e sal. A receita mágica que pode ter tido origem há 1000 anos. Assim como a religião das águas sagradas, a Rama Tirtha, seguida pelos humildes habitantes de Bali. A sua fé sincera mantém a harmonia deste mundo notável, que se encontra em um constante processo de morte e renovação. Nossos ancestrais observam o que fazemos na Terra. Os seus espíritos invisíveis veem se estamos vivendo de acordo com o karma, se estamos resistindo ao mal. A fronteira entre a luz e as trevas é relativa, como aquela entre a noite e o dia. Nesta batalha não há vencedores e vencidos. Há apenas a nossa escolha, o nosso karma, que alguns chamam de destino. É provavelmente este o motivo da visita de Ivaian à colina atrás do antigo Templo dos Mortos, onde se escondia a antiga arena de brigas de galo. Neste lugar, as paixões do seu pai o arruinaram. É lá que Ivaian se perdeu na fronteira entre os mundos do visível e do invisível, vítima das forças obscuras. Espíritos cujas sombras o perseguiram até ele os expulsar de sua alma e dos limites da sua casa. O destino faz com que Ivaian tenha que passar todos os dias pelos muros do templo por Adalém. Mas agora ele sabe que venceu a deusa da morte, superando os próprios demônios.